Em uma era de gigantes e feitos extraordinários, surgiu um homem cuja força parecia desafiar todas as leis da natureza: Sansão. Com suas próprias mãos, ele era capaz de derrotar legiões inteiras, espalhando medo entre os inimigos de Israel. Mas de onde vinha tamanha força? O segredo estava oculto, protegido dos olhos curiosos, até mesmo dos olhos do próprio Sansão. No entanto, como todo grande herói, Sansão também carregava uma vulnerabilidade. E sua maior fraqueza não estava em sua força física, mas em algo muito mais profundo, escondido onde ele jamais imaginaria. Uma fraqueza que seria explorada de forma cruel por uma mulher. Hoje, vamos revelar uma das mais impactantes histórias de traição da humanidade. Uma história que mudou para sempre o destino de um herói. Mas antes de seguirmos para essa jornada, inscreva-se no canal para não perder outras histórias como esta. Fique com a gente até o final e descubra: Sansão conseguiu perceber sua fraqueza antes que fosse tarde demais? Vamos descobrir. Desde o nascimento de Sansão, sua vida estava marcada pelo destino. Não era uma força comum, mas uma força dada por Deus. Um dom divino destinado a libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Deus escolheu Sansão não por sua grande habilidade física, mas por sua missão. Sua força era uma manifestação do poder divino, um símbolo de que quando Deus age, nada é impossível. Você dará à luz um filho, e ele será nazireu de Deus, separado para uma missão grandiosa. Ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus. Sua força será inigualável, mas não é sua força física que o tornará grande. Será a força de Deus em sua vida que o guiará. Sansão, o homem escolhido por Deus, forte, imbatível, aparentemente invulnerável. Mas por trás de sua força, algo permanecia escondido. Algo que ele mesmo não compreendia e que ninguém jamais suspeitou. Sansão, eu ouvi falar de você. O homem forte, o homem que ninguém pode derrotar. Parece que até os céus estão ao seu lado. Sansão, dando um sorriso discreto. Os céus me ajudaram, sim, mas a força não vem apenas do que vejo. Ela vem da confiança em Deus. Dalila, aproximando-se com interesse, como se tocando em um ponto delicado. Isso é fascinante. Você é mais do que uma lenda, Sansão. Mas quem é o homem por trás dessa força? Eu gostaria de conhecer mais sobre você, além daquilo que todos falam. Sansão olha para ela interessado, mas ainda cauteloso. Dalila continua com um olhar suave, como se realmente quisesse conhecê-lo. Ela começa a se aproximar mais, como se estivesse testando os limites de sua confiança. Dalila não era apenas bela, ela era astuta. Sabia que a verdadeira chave para conquistar Sansão não estava em sua força, mas em sua confiança. E como uma tecelã, ela começou a entrelaçar sua trama cuidadosamente. Dalila, de forma insinuante: você é tão forte, Sansão, mas me pergunto qual é o segredo por trás dessa força. Todos falam sobre isso, mas ninguém sabe ao certo o que faz você ser assim. Me diga, não há nada que você possa compartilhar comigo? Sansão ri de forma descontraída, ainda sem desconfiar. Você quer saber meu segredo, Dalila? Não existe segredo. Eu sou apenas um homem obediente a Deus. Dalila, sorrindo de forma delicada, tocando a mão de Sansão. Eu entendo, mas talvez, apenas talvez, você confiasse em mim o suficiente para me contar. Eu sou apenas uma mulher, Sansão. Uma mulher que se preocupa com você. Sansão, olhando para ela com um olhar mais suave. Eu confio em você, Dalila, mas meu segredo é algo sagrado. É mais do que palavras. Dalila sorri discretamente, satisfeita com a resposta, mas seu olhar traiçoeiro não passa despercebido. Ela se levanta, fazendo um gesto delicado, como se estivesse pensando em algo. Dalila, com voz suave, quase um sussurro: entendo, Sansão.
Entendo. Eu não quero pressioná-lo. Mas você sabia que eu me importo de verdade, não sabia? Sansão, tocado por suas palavras e encantado por sua beleza, sorri, mas algo dentro dele começa a desconfiar. A cada encontro, Dalila parecia mais próxima, mais íntima. Mas o que ela não sabia era que a confiança de Sansão, por mais forte que fosse, estava sendo abalada. A dúvida começou a crescer e com ela a percepção de que algo estava errado. Mas Sansão ainda não sabia o que estava em jogo. Ele não sabia qual era a verdadeira fraqueza dele. Dalila, com um tom de aflição quase suplicante. Sansão, me diga o segredo. Eu não aguento mais ver você guardar isso para si. Você sabe o quanto eu te amo, não sabe? Como posso te amar sem conhecer o que te faz tão forte? Como posso confiar em você se você não confia em mim? Sansão, com um olhar preocupado, hesitando. Eu não posso, Dalila. Você não entende. Não é algo simples. Eu fui escolhido por Deus para fazer algo grande. E meu segredo é parte disso. Dalila, sorrindo, mas com um tom de pressão. Mas eu sou a mulher que te ama, Sansão. Você já me disse tantas coisas. Você pode confiar em mim. Não me esconda. Mais nada. Por favor, não sou como as outras mulheres. Eu só quero o melhor para você. Sansão começa a se sentir dividido. Ele a ama, mas algo dentro dele começa a perceber o jogo psicológico sendo jogado. A dúvida começa a crescer, mas ele não sabe se é apenas insegurança ou se está realmente sendo manipulado. Dalila, percebendo sua dúvida, começa a pressionar ainda mais. Dalila, insistindo com uma voz mais suave, quase como uma promessa. Eu nunca te abandonaria, Sansão. Você sabe disso. Eu só preciso de uma resposta. Uma vez que você me diga, podemos viver juntos sem mais segredos. Eu serei sua para sempre. E finalmente, a dúvida de Sansão foi vencida. Ele não sabia que ao revelar seu segredo, ele estava entregando sua própria queda. A fraqueza dele, guardada por tanto tempo, seria sua perdição. E Dalila sabia exatamente como agir. Sansão, com voz cansada, já sabendo que havia cometido um erro. Eu sou nazireu de Deus, desde o meu nascimento. Minha força vem do meu cabelo, nunca cortado. Se meu cabelo for cortado, perderei tudo. Perderei minha força. Dalila sorri, com um sorriso malicioso, mas tentando disfarçar sua satisfação. Dalila, com um sorriso frio. Eu não te farei mal, Sansão. Você sabe que eu te amo, mas talvez seja a hora de você descansar e confiar em mim. Ela vai embora, mas seu sorriso traiçoeiro revela sua verdadeira intenção. Ela imediatamente envia uma mensagem aos filisteus, dando-lhes a chave para derrotar Sansão. Naquela noite, quando Sansão dormia, Dalila cortou seus cabelos, e com isso, a força que ele tanto amava e confiava foi embora. Ele acordou e, ao tentar se levantar, percebeu que já não tinha mais a força divina. Sansão, com voz fraca e angustiada, Você me traiu, Dalila. Dalila, com um sorriso frio, não se arrependendo. Eu nunca te amei, Sansão. O que eu queria sempre foi o seu segredo. E agora você está meu, como todos os outros. Sansão, com lágrimas nos olhos, é arrastado pelos filisteus. Dalila observa impassível, mas seu olhar começa a vacilar ao ver o sofrimento de Sansão. Ela se afasta rapidamente. A cena, agora cativo, Sansão foi levado até Gaza, onde foi preso e humilhado. Seus olhos foram cegados e sua força desapareceu. Mas em meio à escuridão de sua prisão, Sansão ainda encontrou algo que ele havia perdido no caminho. Sansão, em oração, com voz baixa. Senhor, Deus de Israel, eu pequei. Me traiu minha própria força. Mas eu te peço, dê-me mais uma chance. Eu não sou nada sem você. Se me deres força uma última vez,
Usarei minha vida para cumprir o propósito para o qual fui criado. Foi então que, no momento mais profundo de sua queda, Sansão teve sua força restaurada. Não mais como um símbolo de sua arrogância, mas como um instrumento de justiça. Deus ouviu seu clamor e, com misericórdia, deu-lhe uma última oportunidade. Sansão pede aos guardas que o deixem apoiar-se nas colunas para se equilibrar. Eles, confiantes em sua fraqueza, permitem. Sansão, sussurrando com um tom de confiança renovada: Deus, lembre-se de mim só mais uma vez. A tensão cresce, enquanto Sansão, de olhos fechados, começa a orar silenciosamente. Ele então começa a empurrar as colunas com força crescente, sentindo a força divina retornando a ele. E foi naquele momento que Sansão, com toda a sua força restaurada, fez o impossível. Ele empurrou as colunas do templo e o templo dos filisteus desabou. A força divina se manifestou em sua última ação e a vingança de Sansão foi consumada. Sansão morreu naquele dia, mas com ele muitos filisteus pereceram. Sua força, sua fraqueza e sua redenção se uniram para dar fim a um reinado de opressão. Seu sacrifício foi o último ato de um homem que, mesmo em sua queda, cumpriu o propósito divino. A história de Sansão não é apenas sobre força física, mas sobre como, mesmo na derrota, a redenção pode surgir. Ele perdeu sua força, sua visão, mas não perdeu sua fé. E com esse último sacrifício, Sansão cumpriu sua missão e trouxe justiça para o povo de Israel. Sansão provou que, às vezes, a verdadeira força não está em nossos músculos, mas na fé que carregamos, mesmo nas horas mais sombrias. Ele pode ter caído, mas sua coragem e sua fé o levantaram para realizar o impossível. Se você gostou dessa história épica de força, traição, sacrifício e redenção, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias inspiradoras como essa. Não perca nossa próxima aventura.